Pra quem não se lembra, antes da temporada começar, a gente fez o preview da temporada, falou das expectativas para cada time, e aí no fim a gente pegava o número que a KTO, nosso parceiro no mundo online de apostas, colocava que era a previsão da temporada. Então, o time X vai ganhar 43 jogos na temporada. E aí você tem que apostar lá, tem que não, é só divertido. Apostar se vai ganhar mais ou menos que isso. A gente fez isso com todos os times, pegou o número que deram e apostou se ia ser mais ou menos. E agora é hora da verdade, de saber o quanto a gente acertou. A gente fez isso ano passado e a gente ficou em 50-50, né? A gente acertou 15 times e errou 15 times. Foi exatamente isso que aconteceu. Ou seja, cara e coroa também teria resolvido. Dessa vez o que eu posso dizer é que a gente foi melhor. É isso. Só críticos. Eu não vou dizer quão melhor a gente foi, porque eu quero deixar o Denis poder aí vibrar na cara dos críticos, mas melhor a gente conseguiu ir. E aí eu pensei na gente dar uma passadinha aqui por todos eles. A gente não pode se estender sobre todos os times, mas alguns eu acho que vale uma conversa. Tá bom. Vamos começar pela Conferência Oeste, de cima para baixo. A expectativa do Warriors era de 52 vitórias e meia. Venceu, por enquanto, 42 jogos. A gente achou que ia ser abaixo mesmo das 52 e meia. Acertamos. Acertamos, mas a gente não adivinhou que seria porque era o pior time fora de casa. A gente achou que eles iam meio que tirar o pé do freio, tirar o pé do acelerador, botar bastante a molecada para jogar. Isso. E que no fim das contas eles iam ganhar menos jogos que isso. Descansar bastante o Steph Curry. No fim não descansou o Curry, ele que se machucou. A molecada teve que ser usada em outras situações, mas o importante é que a gente acertou isso. Boa. O Suns, a expectativa era 52 e meia. Venceram até aqui 44 e a gente apostou que ia ser abaixo mesmo. Eu acho que a nossa expectativa era que o Suns só não tivesse assim tão preocupado, que 52 e meia já era muita vitória. Eles estavam no meio do caos, lembra? A gente fez isso no dia da entrevista que o DeAndre Ayton deu a entender que nem queria estar lá. É verdade, é verdade. O dono para vender o time, o Jay Crowder pedindo troca. Isso, que isso ia atrapalhar, que os bastidores iam atrapalhar eles em quadra. Perfeito, perfeito. A nossa aposta foi nesse espírito. E, bom, hoje o Kevin Durant tá lá. Isso a gente não poderia prever, mas a gente acertou a aposta. A expectativa do Clippers era de 52 vitórias e meia. Hoje eles venceram 42. A gente achou que ia ser mais de 52 e meia. A gente botou muita fé nesse clipão. Erramos. Que era o grande... É um ano muito importante para eles, né? É muita pressão desse... Pode ser o último ano dessa formação atual deles, mas não dá para menosprezar, né? O quanto esse time se machuca e quando não se machuca, poupa jogador. Pois é, então... Falha nossa, a gente deveria saber que mesmo se os jogadores estivessem saudáveis, eles não estariam disponíveis. Falhamos aí, fomos ingênuos. Não dá pra ter fé nos times, né? Eu acho que tem que apostar no que você viu acontecer mais vezes e quando um time te surpreender, você fala, beleza. O Nuggets, a expectativa era de 50 vitórias e meia, já venceram 52 jogos e a gente apostou que ia ser mais mesmo. Esse é o que a gente apostou com bastante certeza, porque a gente achou que o Nuggets ia passar voando a temporada regular e realmente foram líderes ao longo de quase toda a temporada. E era pra ter vencido ainda mais se não fosse essa última fase esquisitíssima deles. Isso. A expectativa do Dallas era 48 vitórias e meia. Venceram 38 jogos até aqui e a gente achou 48 e meia era muito pouco, porque o Doncic tinha tudo para voltar em grande forma. Vindo de final de conferência, a gente confiou muito no Christian Wood, sendo que nem o Jason Kidd acreditou nele. Pois é, acho que eu confiei mais nele porque vi ele jogar muito bem no meu Houston Rockets, mas o Jason Kidd não se acertou com ele, não soube como usar, quis que ele ficasse no banco a maior parte da temporada. Foi bem complicada. Deu muito errado. Mesmo que a gente errasse a aposta e fosse menos, eu não achei que ia ser tão menos assim. Mais derrotas que vitória na temporada. Isso eu não apostaria nem. Isso é incrível mesmo. Foi bem catastrófico. O Grizzlies, a expectativa era de 48 vitórias e meia, já tem 50 e a gente apostou que ia ser mais do que 48 e meia. A gente botou fé aí na molecada. E aí, eu lembro que a gente discutiu bastante coisa e o que deu mais certeza pra gente no fim foi o fato do quão bem eles jogaram temporada passada nas ausências, especialmente do Ja Morant. E, curiosamente, ficou de fora também, se meteu em polêmica, não pôde jogar e o Grizzlies foi dando um jeito. O Steven Adams machucado há um tempão, estão jogando bem. O Brandon Clark, muito importante e mais importante ainda porque o Steven Adams se machucou. E tudo bem também. Era para ser o titular fundamental porque o Steven Adams se machucou. Tá fora da temporada. Então continuam ganhando. O Grizzlies é então o Grizzlies, eu nem sei o que é o Grizzlies.
É um nível de profundidade no elenco. É aquele teste. Então vamos tirar mais. Tira o Dillon Brooks. Tira mais, vamos ver até onde quebra. Tira o Jaren Jackson. Tipo, em que momento o time para de funcionar simplesmente? Lembra quando a gente achava que o Spurs era assim? Quantos jogadores você precisa tirar para o Spurs realmente ficar ruim? Aí a gente descobriu todos. É só tirar todos. Próximo, o Wolves. A expectativa era de 48 vitórias e meia. E venceu 40 até aqui. E aí, você, porque eu fui ouvir esse áudio, você falou, eu sempre aposto no Wolves, sempre quebro a cara, sempre acho que vai ser mais do que a expectativa e nunca é. História da minha vida. Mas não é dessa vez que eu vou apostar contra, já que é o melhor time que eles conseguiram montar em muito tempo. E aí você convenceu a gente a votar que ia ser acima de 48 vitórias e meia. Bom, você já contou várias vezes essa história no podcast da falácia do apostador. Eu apostei no Wolves 15 anos seguidos. Uma hora você acha que tem que acertar. Então eu vou continuar apostando, porque o dia que aconteceu eu tenho que estar lá. Imagina, se na primeira vez que eu acho que vai ser abaixo, é acima. Mas você muita vergonha. Todos os meses você aposta os mesmos números da Mega Sena, na vez que você não aposta, vai que sai. E é por isso que a pessoa passa a vida inteira apostando aqueles números. E spoiler, nunca saem esses números. É uma derrota tradicional de todo ano. Se eu não errar no Wolves, vou errar qual? Mas você compensou. Porque o Lakers, a expectativa era 45,5 e você estava extremamente pessimista e falou, vai ser abaixo. Por enquanto são 41 vitórias. Não tem como eles chegarem. Se tem um time que sabe quando tá ruim, é o seu time. Isso. Você assiste, você tá vendo que tá ruim o negócio. E a questão da off-season do Lakers foi ter mudado pouco em relação ao time do ano passado, né? Então... Bom, seu pessimismo com o Lakers deu certo. O meu tá acertando bastante até agora, hein? O meu pessimismo com o Zion também trouxe frutos. Porque a expectativa do Pelicans era 44,5, eles têm 41, a gente apostou que ia ser abaixo. Acertamos, porque eu pensei, o Pelicans vai ficar sem o Zion a temporada inteira, mesmo que ele volte, não é por muito tempo. E se o Zion tivesse jogado, eles estavam acima. Com certeza, sem sombra de dúvida nenhuma. O Zion, eu insisto aqui, é espetacular. Tudo que ele faz é incrível e maravilhoso. Ele é um jogador fora de série. Ele só não joga. É a grande diferença dele para outros jogadores, usar a expressão chula, bichados, que ele jogou o bastante pra gente ver o quanto ele é espetacular. Exato. Isso pelo menos aconteceu. Aí fica mais sofrido. Então, guarda na memória aí que eu acertei o Pelicans, ok? Uhum. Eu vou até te perguntar. Denis, quem acertou o Pelicans? O Danilo Silvestre. Isso, muito obrigado. Na próxima era o Blazers, a expectativa era 39 vitórias e meio. E aí, Danilo Silvestre tava com muito otimismo com esse Blazers e te convenceu, porque eu fui escutar de novo, ele te convenceu a apostar que ia ser acima disso. Não ia dar certo. Não, o Blazers venceu 33 jogos até aqui. Foi quando bem a temporada começou, o Blazers ganhou tipo 4 dos primeiros 5 jogos, sei lá. E eu falei, não vai continuar. E você tava otimista. Eu tava muito otimista. Que o Lillard é um sedutor. Nem só de tristeza a gente vive aqui. O Kings, a expectativa era 33 vitórias e meia. Eu lembro que a gente riu. A gente gargalhou. A gente riu dessa. Porque é muito baixo. O Kings com o Sabonis deveria ter no mínimo uns 50% aí. Venceu 48 jogos. Acertamos que ia ser acima. Eu lembro que a gente falou que... O clima que a gente falou é se alguém vacilar, eles estão ali. Uhum. Mas a gente sabe, mais de 34, pelo amor de Deus. Eu esperava no mínimo 41 vitórias. Esse a KTO desrespeitou o Sacramento Kings. Próxima, a gente errou, mas a gente errou junto com todos os seres humanos que respiram. A expectativa do Jazz era 24 vitórias e meia. A gente apostou que ia ser abaixo disso. Até porque a gente achou que se ganhasse 3 jogos seguidos ia trocar todo mundo, e não foi o caso. Eles ganharam tanto, mas tanto, que o time acabou segurando as trocas. Não deu tempo do time perder demais. São 36 vitórias até agora. Próxima, a expectativa do Thunder era 23 vitórias e meia. E aí a gente achou que eles iam perder de propósito sem o Chet Holmgren, pensando no Ibaniama. Não, jogaram sério e jogaram muito bem. 38 vitórias até aqui, ainda estão sonhando com ir para os playoffs. E aí o seu pessimismo com o Lakers deu certo, meu pessimismo com o meu Rockets também deu certo. A expectativa da KTO era de 23 vitórias e meia, eu achei que ia ser abaixo das 23 e meia. Por enquanto são 20, no máximo poderia chegar 22, em 22. Então já ganhamos. E aí, por fim... A gente foi muito bem no Oeste, hein? Muito. São 8 acertos e 6 erros. Só que tem um inconclusivo. É o Spurs. O Spurs, a expectativa era 22 vitórias e meia. A gente apostou que ia ser abaixo disso.
O Spurs, nesse momento, tem 20 vitórias, mas tem 3 jogos. Então eles precisariam perder um dos 3 para a gente conseguir esse acerto. Então, se perder pelo menos um dos 3 próximos jogos, a gente acerta essa. Eu vou contar esse resultado inconclusivo como um acerto. Eu acho que é um acerto. Então são 9 acertos e 6 erros pra gente no Oeste. Nada mal, né? Tá bom, tá ótimo. Excelente. Passar rapidinho pelo Leste, vamos lá. Celtics, expectativa de 55 vitórias e meia. A gente achou que era muito. E a gente apontou que ia ser abaixo disso. Nesse momento, o Celtics tem 55 vitórias. Faltam 2 jogos, então teriam que perder os 2 jogos. Então tá inconclusivo, mas eu vou contar como um erro inconclusivo. O mais provável é que o Celtics ganhe pelo menos um jogo. Legal que a gente achou que o topo do Leste era muito disputado e que 55 vitórias era só demais. E o Celtics ficou ali, flertou. O Bucks, expectativa 53 vitórias e meia. A gente achou que ia ser mais do que isso. São 58 já. Já ganhamos. Já ganhamos. O Nets, a expectativa era 51 e meia. O Nets não vale. A gente achou que ia ser mais do que isso. A gente achou que o Durant e o Kyrie vão ficar lá. E que o Ben Simmons ia jogar e que ele ia ser pelo menos um atleta de basquete funcional. O Nets vai estar bem. 44 vitórias, por enquanto, tá excelente. Mas é cruel. Essa não dá pra julgar Não. a gente pela pré-temporada. Erramos. Próxima, Sixers, a expectativa era 50 vitórias e meia. Apostamos que ia ser melhor do que isso. Já são 52. Acertamos. Boa. Miami Heat, a expectativa era 49 vitórias e meia. A gente apostou acima disso. O Heat teve 1 milhão de altos e baixos, né? Montanha-russa. Por enquanto, 42 vitórias, erramos. É que temporada passada o Heat foi o líder do leste. Um time que deu muito certo na temporada regular. Ficou um arremesso da final da NBA. O time era parecido, perderam só o PJ Tucker. E era outro time que funcionava muito bem com ausências, né? Tiveram vários desfalques ao longo da temporada e continuaram mantendo bom ritmo, então a gente estava confiante que eles de novo iam dar certo na temporada regular e agora devem ir para o play-in. Essa é a realidade. Esse é o nível. E olha, nunca achei que eu fosse dizer isso, mas o PJ Tucker faz muita falta. O Cavs, a expectativa era 46 vitórias e meia. A gente achou que ia ser acima. A gente estava apaixonado, a gente gastou muito tempo aqui no Bola Presa Donovan Mitchell analisando como a defesa deles era espetacular, como o Evan Mobley era bom. O Donovan Mitchell chegou, são 50 vitórias até agora, acertamos tranquilamente. Tá tentando tudo bem, Danilo. Por que você tá pessimista com o leste? Calma. O Raptors, expectativa 45 vitórias e meia. Achamos que ia ser abaixo disso. São 40 até aqui, acertamos que o Raptors iria viver um momento complicado. E o Raptors tem um elenco bom, não é fácil fazer essa aposta aí. Não, Podia ter dado mais certo. Poderia, mas a gente achou que era uma coisa mais a longo prazo. O Chicago Bulls, a expectativa era 44 vitórias e meia. Você estava super pessimista e a gente apostou que ia ser abaixo. Acertamos, são 38 vitórias até aqui. A gente só tá acertando, Danilo. Eu tô esperando a desgraça. Não, o Bulls, do jeito que eles terminaram a temporada passada, sem o Lonzo Ball de volta. Você tem razão. Até que eles estão jogando bem agora, eles voltaram a ser uma boa defesa, que eles não eram desde que o Lonzo Ball machucou. Mas e agora eles estão marcando bem de novo. Eles tiveram um jogo aí que a defesa deles não funcionou, eles foram massacrados, não tem como. A defesa deles funciona ou eles não têm chance. Knicks, a expectativa era 39 vitórias e meia. A gente achou que ia ser menos do que haters. Isso. Eu tava bem crente que o Thibodeau não ia durar muito. Porque a defesa do Tom Thibodeau funcionou uma temporada e não funcionou na outra. E eu achei que o não funcionar era o padrão. Eu achei que o Julius Randle ia ser o Julius Randle na temporada passada, não na temporada retrasada. E não. A defesa funcionou mais ou menos também. Mas o ataque tá O ataque voando. deslanchou. Como que a gente achar que o ataque do Knicks ia ser um dos melhores da NBA? Venceu 47, erramos feio. Isso aí eu só quero pedir desculpas para você, para nação Bola Presa, para família Bola Presa. A expectativa do Hornets era 37 vitórias e meia. O LaMelo Ball existe e ele nublou os meus pensamentos, ele atrapalhou minha percepção. Quando a gente tá apaixonado, a gente comete muitos isso, erros. né? O amor é cego. Eu achei que ia ser acima disso. Eles venceram 26 jogos. Imagina, deu tudo errado. O Washington Wizards, a expectativa era 33 vitórias e meia. A gente apostou... Não, 35 vitórias e meia. A gente apostou que ia ser acima disso. Só que eles têm 34 agora. Aí você tem que ganhar os últimos 2 jogos. Precisa vencer os últimos 2 dos últimos 2 que restam.
Pistons. A expectativa era 28 vitórias e meia. Apostamos abaixo disso e foram 16. A gente achou que eles iam buscar Mas eu o lembro que a Wembanyama. gente elogiou bastante o Pistons. Achou que eles iam jogar bem, mas que não ia render. E, bom, quando machucou o Cade Cunningham, mudou tudo. E aí o tank ficou mais óbvio. Orlando Magic, 26 vitórias e meia. Apostamos acima. Foram 34. E por fim, o Indiana Pacers, a expectativa era 24 vitórias e meia. A gente achou que ia ser pior do que isso. A gente Nossa. achou que eles iam perder de propósito pra valer. Eles venceram O 34. Halliburton. Não deixou. O Pacers foi um time bem legal nessa temporada. O resultado do leste é 7 acertos, 6 erros e 2 inconclusivos. E aí, somando o acerto inconclusivo do oeste e os 2 erros inconclusivos do leste, seriam 16 acertos, 14 erros. Ou seja, Um a mais que a temporada passada. melhor que a temporada passada. Eu achei que a gente foi bem. Tava esperando um desastre na Conferência Não. Leste. Eu falei que a gente tinha sido melhor que na temporada passada, que era meio a meio. Não, tá lindo. Então é isso, 16, 14. Mas achei que a gente foi bem. Pra uma temporada tão imprevisível, é claro que no meio tem acertos que a gente também não tinha a menor ideia do que ia acontecer. É. Mas acho que no geral foi uma boa leitura da temporada, dadas as informações que a gente tinha no momento.